Boa noite, gente. Hoje é nosso quarto encontro. Lembrando que no primeiro encontro a gente falou sobre o tema da morte, no segundo falamos sobre o céu, no terceiro, semana passada, falamos sobre o inferno, e hoje nós vamos falar sobre o purgatório. Nós teremos mais dois encontros. O próximo encontro será sobre a ressurreição dos mortos, e o último encontro vai ser sobre o juízo final. Então, só acrescentando o que está sendo gravado, eu sou o Padre Renato, eu trabalho na paróquia de São Dom Bosco, lá em Dom Bosco, Belo Horizonte, e eu sou professor de teologia da PUC. Pessoal, tudo que eu estou trabalhando com vocês, na verdade, eu já escrevi, terminei de escrever um livro sobre esses temas e sobre outros também. Tá? Eu estou fazendo a revisão do meu livro. Meu livro provavelmente vai dar umas 400 páginas. Trata de céu, inferno, purgatório, juízo final, parousia, depois a cremação, reencarnação. Tem vários temas ligados a essa área da teologia que nós chamamos de escatologia. A escatologia é a área da teologia que trata das realidades últimas, das realidades derradeiras da fé. Então, lembrando que no céu, nós falamos que o céu é uma oferta. Deus faz uma oferta para todos nós, que pode ser aceita ou pode ser recusada. Não é que todos estão no céu. O céu ele é oferecido. O desejo de Deus é que todos nós estejamos no céu. O céu é uma oferta, o céu é uma proposta, o céu é um convite que pode ser aceito ou pode ser recusado. E o purgatório, o inferno, Deus não condena ninguém ao inferno. A pessoa se autocondena pelas suas ações. A pessoa se autocondena pelo modo como ela imposta a sua vida nessa condição terrena. Então as minhas ações, elas são definitivas sobre o meu destino eterno. Então, alguém que assume um destino de morte, alguém que assume um destino de agressão, alguém que assume um destino de destruição do outro, ele já assume um destino infernal. O desejo de Deus é que todos sejam salvos, mas alguém pode recusar. O inferno só é possível diante da recusa da salvação, diante da recusa de Deus. Então, a fé cristã quer que todos sejam salvos. Ela oferece para todos, mas nem todos aceitam. E é daí que surge a possibilidade do inferno. Tá? E hoje vamos tratar do purgatório. Primeiramente, a questão bíblica. Onde está o purgatório na Bíblia? Essa é uma questão delicada, porque nós não temos uma passagem bíblica clara que deixa concreta a existência do purgatório na Escritura. Um texto que geralmente é usado para poder fundamentar biblicamente o purgatório, ou seja, onde está o purgatório na Bíblia? Padre, geralmente é 2 Macabeus, capítulo 12, versículos de 40 a 46. Esse texto é um texto em que, numa batalha, irmãos macabeus guardaram objetos de culto idolátrico, contrário à lei judaica. E então eles seriam punidos por isso. E aí eles oferecem sacrifícios em expiação para esse pecado que foi cometido por guardar objetos idolátricos. Esse texto bíblico ele fundamenta mais a oração pelos mortos, a oração em vista dos mortos. Depois, um outro texto bíblico, que geralmente também é usado, mas que a reflexão bíblica, a exegese, não aceita, é o texto da primeira carta de Coríntios, capítulo 3, versículos de 10 a 17. Esse texto nem vou ler, mas vários autores ao longo da história da teologia, Santo Agostinho, século V e outros, usaram esse texto bíblico para poder fundamentar a existência do purgatório. Porque Paulo fala de uma espécie de salvação, porém passando pelo fogo.
mas a exegese, a reflexão bíblica, já descartou que esse texto pode ser usado para poder fundamentar biblicamente o purgatório. E aí, alguns autores preferem fundamentar o purgatório em algumas ideias presentes na Escritura. Por exemplo, a ideia de pureza. A palavra purgatório vem de puris. Puro é puro. Então, o encontro com Deus exige uma pureza humana. O encontro com Deus exige que o ser humano esteja puro interiormente. O encontro com Deus exige que nós estejamos puros de coração, puro espiritual e moralmente. Então o purgatório é estado de purificação para que nós encontremos com Deus. O purgatório é um estado de purificação para o encontro definitivo com Deus. Então, exigiria para o encontro com Deus um estado de pureza. E onde é que vai fundamentar isso na Escritura? Naquele texto, por exemplo, somente os bem-aventurados, puros de coração, conhecerão a Deus, verão a Deus. Ou então, sede santo como eu sou santo. Então, geralmente, esses textos bíblicos, ou essas ideias bíblicas, é que estão usadas para poder fundamentar biblicamente o purgatório. Depois, o primeiro a falar do purgatório foi no século. Então, antes disso, do ponto de vista cristão, pessoal, sempre rezou-se pelos mortos. Nas igrejas mais antigas, ou nas catacumbas, as catacumbas, pessoal, eram espaços subterrâneos aonde os primeiros cristãos se reuniam. Porque a igreja, como tempo físico, sabe quando surge? Só a partir do século IV. Então, só a partir do século IV da era cristã é que surge igreja enquanto templo. Então, antes do surgimento da igreja, como é que as pessoas se reuniam? Se reuniam nas catacumbas, escondidas. Por quê? Porque os cristãos eram perseguidos pelo Império Romano. O Império Romano perseguia e matava muitos cristãos. Muitos mártires que nós conhecemos foram martirizados e perseguidos nessa época pelo Império Romano. Por exemplo, São Sebastião, Santa Luzia, Santa Águeda, tem vários, São Vicente, entendeu? Foram perseguidos e mortos. Então o Império Romano perseguiu os cristãos até o século IV. Então só depois que a igreja foi aceita no Império Romano pelo imperador Constantino no ano 313, é que os cristãos pararam de serem perseguidos. Mas muitos cristãos foram mortos, martirizados em nome da fé cristã, eram perseguidos. Então no século IV, o imperador Constantino deu liberdade de culto aos cristãos no Império Romano. E em 381, o imperador Teodósio decretou que o cristianismo era a religião oficial do Império. Só aí que a igreja deixou de ser perseguida e passou a ser uma igreja acolhida no seio do Império Romano. Então, igreja, construção de igreja começa no século IV. Tá? Então, antes os cristãos se reuniam nas catacumbas, que eram, por exemplo, em Roma, tem várias catacumbas, né? Que eram esse espaço subterrâneo. E nas catacumbas já havia pedidos de oração pelos mortos. Então, esse hábito de rezar pelos mortos vem desde a antiguidade, desde os primeiros séculos da era cristã, século II, século III, né, em que se pede para rezar pelo 7º dia, pelo 30º dia, né? Santo Efrem pede: meus irmãos, recordem da minha intenção no 30º dia do meu falecimento. Então, também, muitas pessoas, quando eram mortas, pediam para que fosse rezada por elas missas de 7º dia e também de 30º dia. Seria uma espécie de refrigério, de alívio para a pessoa, né? Então, esse hábito de rezar pelos mortos
faz parte da tradição cristã. Não é uma coisa inventada, não é uma coisa criada pela igreja. Faz parte da nossa tradição, faz parte da nossa identidade cristã. E o autor do século II, chamado Tertuliano, ele fala de um refrigério que a alma recebia antes da ressurreição final, uma espécie de alívio, uma espécie de pureza, de limpeza que a alma recebia antes da ressurreição final. Mas o primeiro autor a falar do estado de purificação, ele se chama Cipriano, do século III. Cipriano fala de um estado de purificação na vida pós-mortal. Ou seja, no céu, os justos, os mártires participam do céu, os maus vão para o inferno. Aqueles que não são maus nem bons participam desse estado intermediário entre o céu, entre a morte e a ressurreição, que é o purgatório. Então, algumas pessoas passam por um estado de purificação. O purgatório, ele é um espaço intermediário entre a morte e a ressurreição final. Tá? Então, o purgatório é esse estado intermediário. Então, Cipriano é o primeiro a falar de um purgatório. Depois também alguns falam da existência de fogo no purgatório. E o purgatório, então teria fogo tanto no inferno quanto no purgatório. Mas tanto no inferno quanto no purgatório, o fogo é um elemento simbólico. Não é fogo químico, não é fogo de combustão, é o fogo dos meus pecados, é o fogo da limpeza dos meus pecados. Então, uma das penas do purgatório é a existência de fogo. E aí, por causa disso, muitos entendiam que o purgatório era uma espécie de inferno abreviado, de pequeno inferno. Por quê? Porque o purgatório também a purificação se dava através do fogo, através da passagem pela queima dos pecados. Porque na verdade o que queima não é o fogo físico, o que queima é a nossa vaidade, é o nosso egoísmo. Então a igreja acreditava que quem morria não com pecado grave, porque era a igreja, como eu falei com vocês na semana passada, quem morria ou com pecado original ou com pecado mortal ia direto para o inferno. Então quem é que passava pelo purgatório? Quem morria com pecados leves, com pecados não graves. Esses passavam pela experiência da purificação, pela experiência do purgatório, que é esse estado situado entre a morte e a ressurreição. É um estado intermediário, é um estado intermediário entre a morte e a ressurreição. Ou seja, a igreja acredita que se a pessoa morre em estado de graça, ela vai para o céu. Se ela morre com pecado mortal, ela vai para o inferno. Então, se ela morre com pecado leve, ela passa pela purificação do purgatório. Por que passa pelo purgatório? Porque são pecados cometidos na vida terrena que não foram perdoados. Então, se a pessoa morre com algum pecado não perdoado, ela passa pela experiência da purificação do purgatório, tá? Do purgatório. Quer dizer, então são para pecados leves que a pessoa morreu e que ela não confessou. E também, pessoal, acontecia que nesse período dos primeiros séculos da fé cristã, tinha gente que cometia algum pecado, por exemplo, diante da perseguição do império, muita gente renegava a fé, muita gente abria mão da fé, e depois a pessoa queria voltar para a comunidade. Então, diante da perseguição, a pessoa dizia: não quero mais ser cristão, renuncia ao cristianismo. Aí depois da perseguição ela queria voltar. Então essas pessoas recebiam uma penitência
e que tinha que cumprir durante muitos anos. Então acontece que muita gente, cumprindo a penitência, a pessoa morria. E essa pessoa que morria sem cumprir a penitência, ela era cumprida no purgatório. Então, para a igreja, o penitente que estava cumprindo a sua penitência, se ele morria antes de cumprir a penitência, a sua penitência era ela completada no purgatório, na purificação. Então, essa crença perdurou por muito tempo na igreja, de cristãos que renunciavam à fé e depois queriam voltar à igreja. Então, se ele morria, porque muitas vezes, pessoal, a penitência durava anos, e às vezes a pessoa morria, e aí ela tinha que completar a sua penitência na purificação do purgatório. Há outro texto também que às vezes é utilizado para poder fundamentar o purgatório, é aquele que diz que quem blasfema contra o Filho do Homem terá perdão, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não terá perdão. Esse texto também foi utilizado para poder fundamentar biblicamente o purgatório. Porque se tem pecado e não é perdoado, então existe pecado e é perdoado na vida pós-mortal. Tem pecado que seria perdoado na vida pós-mortal. Então, esse texto também ele é utilizado pela tradição para poder falar do purgatório. Mas quando é que nasceu propriamente o purgatório? Nasceu no século XII. No século XII. Tá? Então, até então, falava-se de lugar de purificação, falava-se de penas do purgatório. Mas o nome purgatório, purificação, nasce no século XII. Até então nós temos autores que tratam do estado de purificação, de um lugar de purificação, mas a doutrina propriamente ela nasce no século XII, enquanto um estado pós-mortal, situado entre a morte e a ressurreição, em que a pessoa passa por um estado de purificação. E é nesse contexto também, pessoal, que nasce o Dia dos Mortos. Quando é que foi criado o Dia dos Mortos? No século X. No século X. No século X, por um abade que queria rezar por aqueles que morreram, mas que não estão no inferno, estaria em fase de purificação. Então o Dia dos Mortos foi criado no século X. Foi um dia dedicado à oração por aqueles que estavam no purgatório. E é daí que vem o ato de rezar pelas almas do purgatório. Então o Dia dos Mortos foi criado em vista de rezar por aqueles que estavam em fase de purificação, se purificando para o encontro com Deus. Então o encontro com Deus exige uma pureza, exige uma limpeza, exige uma purificação, e a pessoa tem que se purificar de pecados cometidos na vida terrena. Então os pecados que são purificados na vida pós-mortal no purgatório não são pecados que eu cometi depois da morte, mas pecados que eu cometi na vida terrena. Então a pessoa morreu. Se tem algum pecado que ela morreu e não confessou, essa pessoa passa pela experiência da purificação. Se é um pecado grave, se é um homicídio, um aborto, a pessoa ela pode fazer experiência infernal. Entendeu? Ela pode fazer experiência infernal. Mas isso pertence ao mistério de Deus. A igreja não sabe, não tem nenhum documento da igreja que diz que há alguém no inferno. Mas a igreja afirma que há pessoas na purificação. Essas missas que nós rezamos são para pessoas que estão em fase de purificação. Então, as missas que nós rezamos todo dia é para pessoas que estão em fase de purificação. De purificação. Tá? Que estão
no purgatório. Então, e a igreja também acredita, pessoal, que quem está no purgatório pode ser ajudado pelos vivos. Isso está presente na tradição da igreja, nos documentos da igreja. Ou seja, aquele que está se purificando no purgatório, ele pode ser ajudado para poder acelerar o seu processo pelos vivos. O que os vivos podem fazer? Oferecer missas, jejuns, penitências, esmolas em função daqueles que estão se purificando. Então a igreja sempre professou que aqueles que estão se purificando podem ser auxiliados pelos vivos, que estão oferecendo missas, sacrifícios, penitências, esmolas por aqueles que estão se purificando na vida pós-mortal. Na verdade, pessoal, a nossa igreja ela é a única que possui 3 rostos diferentes, né? Ela tem a sua fase histórica, peregrina, que é essa nossa fase, a igreja na sua história, a igreja na sua caminhada, a igreja na sua fase de transição, tem a igreja da purificação, daqueles que estão no purgatório, e tem a igreja comunhão dos santos, que é daqueles que alcançaram o céu. Então a igreja ela é única, mas possui 3 rostos diferentes. Possui um rosto militante, que é esse nosso, um rosto de purificação daqueles que estão se purificando no purgatório, e um rosto glorioso, que são os mártires, aqueles que alcançaram a beatitude do céu. Então, aqueles que estão na igreja militante, na igreja da caminhada, podem auxiliar aqueles que estão se purificando. A igreja acredita, para quem que a gente auxilia quem está no purgatório? Para poder abreviar o seu tempo de purificação. Por quê? Porque o purgatório, gente, ele é provisório. A igreja acredita que quem está no purgatório está em vista do céu. O purgatório, ele é provisório. Então quem está se purificando está em vista de alcançar o céu, a ressurreição. Agora, quem está no inferno não tem possibilidade de sair de lá. O inferno é um estado irreversível. O inferno é um estado de condenação que não se pode sair de lá. O purgatório, sim, ele é provisório. O inferno, ele é eterno. Para a igreja, o inferno, ele é eterno. O purgatório é uma fase provisória em que eu estou me purificando dos meus pecados cometidos na vida terrena em vista da ressurreição, em vista do céu, em vista da comunhão definitiva com Cristo. Então, a igreja, ela professa que nós vivos podemos oferecer sacrifícios, podemos oferecer, a igreja chama de sufrágios por aqueles que estão em fase de purificação, por aqueles que estão se purificando na vida pós-mortal. Então, agora, o purgatório, gente, é uma crença católica. Uma crença católica também da igreja oriental, da igreja ortodoxa. Os protestantes, os evangélicos, não acreditam no purgatório. Tá? Lutero recusou a crença no purgatório. Por quê? Porque Lutero dizia que o purgatório não tem fundamentação na Escritura, que o purgatório não pode ser comprovado na Bíblia, porque para o evangélico primário que está na Bíblia, e como o purgatório não está expressamente na Bíblia, então Lutero não acreditava no purgatório, né? E tem também outros motivos que Lutero acreditava. Olha, a crença no purgatório é como se os auxílios dos vivos ajudassem no processo de justificação dos mortos, e isso Lutero recusa, porque para Lutero a justificação é um ato de Cristo, se vem pela fé e não pelas obras. Então, para Lutero, acreditar
nos vivos pode ajudar os mortos no seu processo de purificação e de salvação, isso é recusável. Ele rejeita isso, porque ele entende que o purgatório é uma espécie de ajuda que a igreja presta aos mortos para que eles se salvem, e ele rejeita isso. Tanto é que um dos reformadores, chamado Calvino, dizia que o purgatório era a criação de Satanás, e quem criou o purgatório foi Satanás. Entendeu? Então, a crença no purgatório faz parte da igreja católica e da igreja ortodoxa. Qual que é a igreja ortodoxa? A igreja ortodoxa russa, a igreja ortodoxa ucraniana, entendeu? Mas as igrejas protestantes e as igrejas evangélicas não acreditam no purgatório. Também outras religiões não têm uma crença no purgatório. É uma crença católica e é uma crença que faz parte da tradição ortodoxa. Então, para a igreja, o purgatório é um estado de purificação. Ou seja, alguém que morreu, que tem algum pecado para ser perdoado, reparado, isso é possível na purificação, no purgatório. Quer dizer, ainda que eu morra com algum pecado, para a igreja católica, você tem possibilidade de ser salvo, passando pela purificação, passando pela experiência do purgatório. Então, até o período medieval, acreditava-se de fogo no purgatório. Tem muitos escritos e documentos da igreja que falam do fogo, mas a partir aí do século XVI, XVII, já não se fala mais de fogo no purgatório, né? E uma das penas do purgatório era o fogo, que pessoas passariam por uma espécie de sofrimento, porque antigamente, se vocês pegarem igrejas na Europa, muitas igrejas da Europa têm representações do juízo final, né, representações do purgatório, representações do céu. Então, muitas vezes, o purgatório, como lugar de sofrimento, foi usado para poder imprimir medo nas pessoas. Então, muitas vezes, a crença no juízo, a representação do juízo, né, por exemplo, eu tenho aqui, não sei se dá para. Tem como projetar, mas eu tenho várias fotos aqui que mostram representações do purgatório no período medieval, né? Representações de almas sendo polidas, né? De almas queimando. Por quê? Porque muitas vezes esses temas, inferno, purgatório, juízo, foram usados para poder oprimir as pessoas, para poder imprimir medo, pavor, temor para as pessoas. Para poder mostrar, olha, está vendo? Se você não vir na igreja, olha para onde você vai. Se você não for cristão, olha para onde você vai. Se você não participar da comunidade, olha o que está acontecendo com você. Então muita gente participava da igreja, não por crença, mas por medo. A pessoa vinha porque tinha medo de ir para o inferno. Então o purgatório também foi usado para poder falar de um lugar de sofrimento, um lugar de dor, um lugar em que os seus pecados são queimados. Então, o purgatório foi muito usado nesse sentido. Mas a igreja atual, a teologia não fala de fogo no purgatório. E nem que o purgatório é um lugar, fala assim de um estado. Não esqueçam, céu, inferno, purgatório não são lugares, são estados. O céu é um estado de comunhão com Deus. O inferno é um estado de ausência de comunhão com Deus. E o purgatório é um estado de purificação para o povo com Deus definitivo no céu. Então, o purgatório mostra a necessidade de uma pureza para o encontro com Deus. O purgatório
fala da necessidade da gente estar purificado para o encontro com Deus, purificado do nosso egoísmo, purificado da nossa inveja, purificado da nossa arrogância. A gente tem que se purificar dos nossos pecados para o encontro com Deus. Então o fogo purgatório é um fogo simbólico, porque na verdade o purgatório tem uma duração diferente para cada pessoa. Padre, quanto tempo eu vou levar no purgatório? Não sei, depende dos seus pecados. Então o purgatório é diferente para cada pessoa. No final do século XIX, é uma coisa até engraçada. Um autor, ele fez um cálculo de quanto tempo a gente passaria no purgatório, né? Ele dizia assim: olha, suponhamos que cada pessoa cometa 10 pecados por dia. Então por ano ela teria quantos pecados? 3.000 e tantos pecados. Então, considerando que essa pessoa viva não sei quantos anos, então ele fez um cálculo, né, de quanto mais ou menos cada pessoa passaria no purgatório. Mas isso é uma coisa assim, a igreja não defende isso. É uma coisa de um teólogo francês. Daí ele chegou a sugerir um cálculo, né, de quanto tempo a pessoa passaria no purgatório, né? Mas o purgatório é diferente para cada pessoa, porque cada pessoa tem um tipo de pecado e uma gravidade de pecado, né? Então o purgatório é diferente para cada pessoa, vai depender da quantidade e da gravidade das suas culpas. Então ele é diferente, cada um faz uma experiência individual do purgatório. Então, uma mancha moral ou espiritual, ela é um impedimento para o encontro com Deus. O purgatório é esse estado de comunhão para o encontro com Deus. O meu pecado ele é queimado no encontro consumador com Deus. O purgatório e o inferno são diferentes. O centro do purgatório é o amor. Eu sou purificado em vista do encontro com Deus. O centro do inferno é o ódio. Aquele que está no inferno é tomado pelo ódio. Aquele que está no purgatório, ele quer se purificar em vista do encontro com Deus. Então, purgatório e inferno não são duas coisas simétricas, são duas coisas totalmente diferentes. Purgatório, o centro é o amor, purificar em vista do encontro definitivo com Deus, enquanto o inferno, o centro é o pecado, o ódio, a rejeição. Então o purgatório também é um processo de morte e sofrimento. Sofrimento por causa da queima dos meus pecados, da minha purificação, né? Porque o meu pecado, né, ele me deixa uma pessoa mutilada. Então a purificação é para poder me limpar interiormente, para o encontro com Deus. O purgatório é para poder purificar das minhas transgressões, das minhas contradições, é para poder purificar de tudo aquilo que é lixo que está dentro de mim, para o encontro definitivo com Deus. Então, e quando é que começa o purgatório? É logo após a morte. Ele vai para o purgatório, nós não sabemos quanto tempo ele dura, mas ele é próprio para cada pessoa. Mas ele dura entre a morte e a ressurreição, né? Mas quem está no purgatório está provisoriamente. Ele está se purificando em vista do céu, do encontro definitivo com Deus. Então não esqueça, o purgatório não é um lugar. Na vida eterna não tem lugar. Céu não é lugar, inferno não é lugar, purgatório não é lugar. São estados de comunhão com Deus, são estados de ausência de comunhão com Deus, são estados de purificação. É estado de purificação para o encontro definitivo com Deus. Nós não podemos, gente, imaginar que a vida eterna é igual a essa vida aqui que tem os mesmos elementos nessa vida. A vida eterna é regida por um outro sistema. Não é um sistema espaço-temporal, não é um sistema cronológico.
A vida eterna é uma vida em que não há presença de elementos do espaço, do tempo. É uma vida na eterna comunhão com Deus. Ela não é uma sucessão de agora. Então nós não podemos imaginar que o purgatório, gente, seja uma gigantesca cidade de tortura, nem um campo de concentração em que as pessoas são queimadas ou atormentadas. Então, o purgatório não é uma câmara em que nós vamos lá para poder sofrer, ser torturado, ser queimado, ser destruído. O purgatório é um estado de purificação para o encontro com Deus. Ele pode comportar, não pode, porque o pecado ele me agride interiormente, né? Ele me mutila interiormente. Então é preciso, a gente tem que purificar o purgatório das suas representações medievais, que tem fogo no purgatório, que as pessoas estão lá condenadas a ir para o inferno, que as pessoas estão queimando. Essas representações são medievais e elas devem ser superadas. Eu não posso pensar no purgatório como um lugar de fogo, um lugar de tortura, um lugar em que eu vou para poder sofrer. O purgatório é um estado em que eu me purifico para poder participar do céu, para poder pertencer ao céu. Então até hoje, na igreja, muita gente marca a missa das almas do purgatório, ou seja, para pessoas que estão em fase de purificação, e a igreja reza por aqueles que estão se purificando. Gente, no período medieval, tinha gente que deixava herança para a igreja, para que a igreja rezasse o resto da vida por ele. Olha, eu tenho uma fazenda, eu vou deixar essa fazenda para a igreja rezar o resto da vida na minha intenção. No Vaticano tem um monte de intenção assim, gente que morre, entrega bens para a igreja, mas com a obrigação da igreja rezar por essas pessoas o resto da vida, porque são pessoas que estão em fase de purificação. Então, dificilmente alguém morre em estado de santidade, um estado de pureza total. Todos nós temos alguma culpa para ser reparada, todos nós temos algum pecado que tem que ser perdoado. Então esse tipo de pecado é perdoado na purificação. Na purificação, Somente uma pessoa que acaba de ser batizada morre, e ela morre em estado de graça. Então todos nós possivelmente vamos passar pela experiência da purificação, em vista da ressurreição. Então a igreja reza por aqueles que estão na purificação. Agora, a igreja não reza para quem está no inferno. Não existe alguém condenado ao inferno. A igreja não reza por aqueles que estão condenados ao inferno. A igreja reza por aqueles que estão em fase se purificando, em vista da comunhão no céu. Então aqui, só para aquele sujeito que eu falei que ele fez aquela conta, ele diz assim: olha, supondo que comete 10 pecados por dia, no fim de 365 dias, cometem-se tantos pecados. Para facilitar as coisas, digamos que a pessoa comete 3.000 pecados por ano. Suponhamos que metade desses pecados foi expiado pela penitência e pelas boas obras que a pessoa fez. Ficam mais 30.000 pecados. Continuando a hipótese, suponhamos que se morre depois de 20 anos de vida piedosa, se aparece diante de Deus um saldo negativo de 30.000 pecados, que é preciso um purgatório purificado. Então, segundo ele, a pessoa, quando ela nessa conta doida da igreja, isso aqui é opinião de um teólogo, como eles estão na igreja, a pessoa morreria com cerca de 30.000 pecados para serem purificados no purgatório. Ele vai falar do tempo. Suponhamos uma média de 1 hora para cada pecado. Mesmo assim, um purgatório de 30.000 horas seriam 30.000 horas. Ou seja, 30.000 horas seriam quantos anos? 3 anos, 3 meses e 20 dias.
Então, na visão dele, o purgatório para cada, uma pessoa que teria 30 mil pecados, para serem reparados, duraria cerca de 3 anos e 3 meses. Entendeu? Então, isso é coisa no final do século XIX, no século XX, né? Mas a igreja, não, esse tipo de conta é coisa do teólogo, a igreja não faz esse tipo de conta, mas o que a igreja entende é que o purgatório é diferente para cada pessoa. Né? Cada um faz uma experiência diferente do purgatório, desse estado de purificação. Guarde um pouco para a pergunta. Quem quer perguntar? Levanta a mão. Tem que falar do microfone, tá? Não fala sem microfone. Havia pessoas que morrem de no Rio Grande do Sul e no Martim, morrem de cavalo. Mesmo, qualquer tipo de morte, a pessoa morreu com algum pecado para ser purificado, ela vai passar por esse purgatório. Né? Agora, gente, pegamos uma criança de 1 mês, né? A igreja entendia que quem morria sem ser batizado ia para o limbo. A igreja acreditava no limbo, né? Então, o que era o limbo? O limbo era esse estado situado entre o céu e o inferno, reservado para crianças que não eram batizadas e que morriam com o pecado original. Então a igreja acreditava que essas crianças eram privadas da visão de Deus, mas elas não iam para o inferno. Agora, o limbo perdurou até o século XX, o século XXI, que o Papa Bento XVI ele extinguiu o limbo. Mas mesmo assim, uma criança que morre, né, ela é confiada a misericórdia de Deus. Deus não vai mandar uma criança no inferno. Então, uma criança que não tem pecado, essas crianças são confiadas à misericórdia de Deus, e Deus vai colhê-las na vida eterna. Entendeu? Então, antigamente existia um limbo para criança que morria, né, sem pecado, sem ser batizada. Pois não? Primeiramente, parabéns, viu? Parabéns pela apresentação, mas muito apreciado para nós. Tenho 3 perguntas. Como que fica o sacramento da confissão em tudo que o Senhor está trazendo para nós? O estado do inferno, do purgatório e do céu. Não, o pecado confessado ele é perdoado. Exatamente, ele é extinto. A confissão, o pecado, quando ele é confessado, perdoado, é extinto. Ok, obrigada. Agora, a pessoa pode confessar o mesmo pecado de novo se ela cometeu o pecado de novo. Então, digamos que a pessoa confessou, não sei, um aborto, está perdoado. Se ela voltar a cometer um aborto, ela tem que confessar de novo. Todo pecado que eu repito, eu tenho que confessar de novo. Mas um pecado confessado não tem que ser confessado de novo. Se eu confessar um pecado, você não tem que chegar para o Papa e ficar contando o mesmo pecado toda vez. Não. Se você ficar contando o mesmo pecado toda vez, é porque você não acredita na misericórdia de Deus. Entendeu? O pecado confessado está perdoado, você não tem que confessar de novo. Agora, se você cometer um pecado de novo, aí você tem que confessar. O céu, o inferno. Peraí, deixa ela ter outra pergunta, só instante. Só mais um. Outro é a dúvida que eu tenho: como se dá a decisão de um purgatório? Eu sei que é difícil, não? É quase impossível se responder isso. E a outra é o seguinte: não, a decisão é que alguém cristão que morre com algum pecado leve, sem reparado, essa pessoa vai para o purgatório se purificar das culpas. Isso é como se fosse uma coisa séria. E a outra é o seguinte: a gente veio lá, como o senhor falou, de celebrar a missa pela ressurreição de um ente querido. Só um pouquinho. Aqui fala, mas teologicamente é incorreto. A gente não reza pela ressurreição de ninguém. A gente reza na intenção. Aqui faz, isso da Bíblia, mas é teologicamente incorreto. Por quê? Porque a ressurreição só aconteceu no final. Eu vou falar sobre a ressurreição semana que vem. Mas é teologicamente incorreto rezar pela ressurreição de alguém. A gente reza pela pessoa, reza na intenção de, não reza pela ressurreição de fulano. Isso é teologicamente incorreto. Tem pouco tempo para falar a gente não tem, como a gente não sabe se a gente está rezando pela intenção de uma pessoa que está no purgatório ou que já está no estado do céu
É possível que todos nós passemos pela experiência do purgatório. Dificilmente alguém morre em estado de graça. Dificilmente alguém morre sem nenhum pecado. Então é possível que todos nós passemos pela experiência da purificação. Mas pode acontecer que alguém morra em estado de graça. Por exemplo, geralmente quando eu vou visitar alguém no CTI, se a pessoa está em coma, eu dou absolvição de todos os pecados, então a pessoa morre em estado de graça. Entendeu? Então quando eu vou visitar alguém que está, sei lá, com morte cerebral, alguém que está em coma, fase terminal de câncer, geralmente, ainda que a família não peça, eu dou absolvição de todos os pecados, para a pessoa morrer em estado de graça. Por quê? Porque na verdade, os pecados perdoados são os pecados confessados. Não tem como eu perdoar um pecado que você não confessa. Entendeu? Então, a gente absolve os pecados confessados. Porque você pode omitir um pecado porque você não quer contar, porque você tem medo, porque você tem receio, entendeu? Só quem está no microfone vai falar. O céu e o inferno começam em a terra. E o purgatório também? Não, o céu e o inferno já começam aqui. Pelo modo como eu vivo a minha vida. O purgatório, ele é um estado pós-mortal, ele não começa na vida eterna, ele não começa na vida terrena. Ele é um estado de purificação para culpas não perdoadas na vida terrena. Quando a pessoa padece uma doença durante muitos anos? Mas não tem, na literatura não se fala do purgatório começando aqui. Fala-se do céu e do inferno começando aqui. Só falar sobre o purgatório, eu quero perguntar ao senhor com relação a obras das indulgências que foram colocadas pelo Papa 11 anos atrás. Como fica isso? A indulgência é também um auxílio para aqueles que estão se purificando. A indulgência também, quando eu falava dos auxílios que a igreja presta, missa, jejum, penitência, indulgência, é para aqueles que estão se purificando, para poder como que acelerar, abreviar o tempo de purificação dele. Nós estamos, a gente pode também receber indulgências plenárias para pagar as contas e pagar para frente. Pode, a igreja permite isso. Vou responder só mais duas, depois eu vou voltar. Aqui. Colocou uma situação de um criminoso que fez horrores e aí teve a chance de confessar logo um pouco antes de morrer. E aí o Senhor perguntou: quem vai pagar pelos crimes, pelos pecados que ele cometeu? E aí eu comecei a falar: ele mesmo no purgatório. O Senhor postou e falou que ia falar hoje. Aí eu gostaria que o Senhor falasse sobre isso, por favor. Uma pessoa que comete, sei lá, uma série de crimes, se arrepende, essa pessoa paga por seus crimes a purificação. Se ela se arrepende, se não se arrepende, ela pode fazer uma experiência infernal. Então, alguém que independente do pecado, mas a igreja acredita que os pecados purificados do purgatório são pecados leves. Então isso aí é até difícil medir, quantificar se o pecado é não ser grave, mas se cabe a misericórdia de Deus. Entendeu? Mas pecados leves são purificados do purgatório. Entendeu? Agora pecados graves, a igreja entende que a pessoa vai para o inferno. Mas se ela se arrepende, já é uma questão de purificar da purificação. A unção dos enfermos, geralmente a unção dos enfermos está ligada também a uma missão. Em geral, a unção dos enfermos, primeiro, na igreja, qualquer pessoa acima de 60 anos, ainda que não esteja doente, ela pode receber a unção dos enfermos. Qualquer pessoa acima de 60 anos, ainda que não esteja doente, ela pode receber a unção dos enfermos. Geralmente também a unção dos enfermos tem o caráter de perdão dos pecados.
mas também quando os pecados são confessados. Mas geralmente a missão de Deus está associada também ao perdão dos pecados. Geralmente quando eu vou dar unção de enfermos, se a pessoa está em estado grave, terminal, geralmente eu dou uma absolvição plena na pessoa, para que ela tome estado de graça, na comunhão com Deus. Gente, agora vamos voltar aqui. Então, purgatório não é só um estado de purificação das culpas, mas é também um estado de amadurecimento. Quem trabalhou muito a purificação do estado de amadurecimento foi a igreja ortodoxa. Os gregos trabalharam com isso. Então, o purgatório é um estado de amadurecimento. É como se a pessoa, quando morresse, ela não estivesse totalmente madura para o encontro com Deus. O pecado lhe torna imaturo. O pecado é um empecilho, é um obstáculo para o encontro com Deus. Então, a purificação é para lhe amadurecer. A purificação não é a purificação do ódio, é a purificação do amor. O amor me purifica. O amor me purifica para eu participar do encontro com Deus. Já é um purgatório, já é purificador. Então o purgatório, ele é um processo de progressão espiritual, de amadurecimento. O ser humano morre muitas vezes imaturo para o encontro com Deus. Então o purgatório é um estado em que eu vou progredindo espiritualmente para o encontro definitivo com Deus. Então o purgatório é uma ocasião de evolução espiritual. Tem um teólogo, chama Yves Congar, teólogo francês, que diz que no purgatório nós seremos todos místicos, porque o purgatório é uma experiência de purificação mística para o encontro com Deus. Quer dizer, muitas vezes a gente morre, mas sem ter os nossos pecados se tornam como que imaturos para o encontro com Deus. Então o purgatório é esse estado de purificação. No purgatório nós seremos lapidados pelas mãos habilidosas de Deus. Lembre-se que lá no Gênesis, nos primeiros capítulos de Gênesis, que Deus tira o homem do barro. Então no purgatório o homem é remodelado. Assim como Deus modelou o homem do barro no Gênesis, no purgatório ele é remodelado. Nós somos purificados pelas mãos habilidosas de Deus. Deus quer nos purificar, Deus quer nos remodelar, Deus quer nos recriar. Então, o ser humano é amadurecido pelas mãos de Deus. Deus é o centro vivo da purificação do ser humano. O purgatório é uma questão mística. O critério do purgatório, da purificação, é o amor. No final da vida eu vou ser julgado pelo amor. Vamos falar isso semana que vem na outra. No final da vida eu vou ser julgado pelo amor que eu vivi. Então, se você tem uma fé e essa fé não se traduz em amor, em vida prática dos outros, você pode ser condenado por isso. Eu vou ser condenado pela vivência ou pela ausência do amor. Então, de nada adianta eu participar de missa semana toda, rezar tempo, se a minha fé não se converte em amor. Ela não se converte em prática de vida, ela não se converte em generosidade com as pessoas. E aqui, pessoal, eu abro espaço. A nossa igreja está com a campanha para arrecadar itens para mandar para o sul. Então, por favor, mande. Nós queremos água, ração para os animais, roupas. Agora, roupa não é assim. Eu quero esvaziar meu guarda-roupa de roupa velha. Vou mandar para a igreja. Não. Se você mandar roupa velha para cá, manda para sua casa. Tá? Então não é para poder mandar sapato furado, roupa velha, cueca suja. É para poder mandar roupa que presta. Então lembre-se que você tem que mandar para o outro, não é que você não quer, não é lixo. É para poder mandar roupa boa. Ou então não manda. Entendeu?
Entendeu? Porque tem gente que quer fazer uma faxina em casa, e tira a roupa velha, rasgada e manda para a igreja. Não, a igreja não é depósito disso. Você tem que mandar coisa boa, para o outro usar. Entendeu? Porque se você manda coisa rasgada, é porque você está desmerecendo o outro. Entendeu? Então, gente, traga para a igreja, a secretaria, água, já tem muita coisa que nós vemos, água, ração dos animais, muita ração a gente precisa, tá? Alimentos, coisas que as pessoas precisam, itens de higiene, entendeu? Porque as pessoas estão precisando. Gente, a nossa fé, se ela não é em obras, é uma fé que é morta, entendeu? Limpeza, vamos de limpeza, tá? Então traga na secretaria, tá, gente? Então, gente, a purificação, ela é vista no aperfeiçoamento. Então, a gente vai se aperfeiçoar no encontro com Deus. Porque o ser humano pode morrer e o pecado pode torná-lo imaturo para o encontro com Deus. Então, o purgatório é um estado de purificação para o encontro com Deus. Me dá a oportunidade de fazer uma pergunta, para tirar uma dúvida? Um minutinho só. Obrigada. Eu conheço um casal, eu gosto muito deles, mas eles têm 4 filhos. Nenhum dos 4 são batizados. Meus pais acham que é bobagem, ficam fazendo a cabeça das crianças assim, porque vê na televisão, é para pedir dinheiro para isso, dinheiro para aquilo. Aí tudo você fala de Deus, você fala de igreja, os filhos já respondem a gente assim, mais velho tem 13 anos. Nada, meu pai disse, não existe não, tudo é comércio. Isso me dói muito, eu queria que eles não gostam deles. Os 4 filhos não estão nessa teoria. Não precisa batizar. Se nunca vai batizar, não precisa. Esse tipo de coisa já tem acontecido hoje, cada vez mais as crianças são batizadas já adultas. Por quê? Porque a gente está vivendo um período antigamente as pessoas batizavam por uma questão cultural, não que queriam ser cristãos, por uma questão cultural. Hoje, muita gente decide não batizar os filhos por uma não pertença religiosa, por uma não afiliação religiosa. Hoje, muita gente, antigamente também muita gente batizava, mas eu quero batizar meu filho porque ele está chorando muito, porque ele está com uma doença incurável, entendeu? Muita gente batizava por crendices. E o batismo é uma questão mais cultural do que o processo de adesão e inserção na fé cristã. Então hoje já tem muita gente, isso também é fruto de uma. Hoje as nossas famílias estão cada vez menos religiosas. As famílias estão cada vez menos religiosas. Então isso eu posso abordar em outro momento, mas agora isso está ligado ao processo de sair da mulher de casa. A saída da mulher para o mundo de trabalho foi uma coisa muito valiosa, uma mundo da política muito valiosa. Mas como geralmente a mulher que transmite a religião para o filho, a saída da mulher de casa para o mundo do trabalho deixou os filhos sem religião, muitas vezes. Entendeu? Então, aqui eu só estou abordando superficialmente, porque a questão é muito mais profunda. Mas um dos elementos é a saída da mulher de casa para o mundo do trabalho. Porque quem transmite a religião é a mulher. Então, pessoal, o purgatório é também uma espécie de purificação, de aperfeiçoamento. O purgatório é uma experiência mística, de amadurecimento, de integração em Cristo de encontro com Deus. A dor que a gente experimenta no purgatório, os nossos pecados, que nos causam angústia, os nossos pecados que queimam, não um fogo químico. O purgatório é um processo progressivo, um progresso pedagógico, de amadurecimento, é um caminho de transformação, é um processo de utilização. Então o purgatório não é só um estado de purificação das culpas não perdoadas, mas é também um processo de aperfeiçoamento pessoal.
é um processo de amadurecimento pessoal. É também um processo em que a gente perdoa, em que as culpas não perdoadas da vida terrena são perdoadas na purificação. Mas é também um processo de elevação, de divinização, um processo em que nós somos purificados no amor com Deus. O encontro com Deus já é um purgatório, já é purificador para cada um de nós. E depois, pessoal, o purgatório ele tem uma dimensão comunitária. O purgatório mostra o lado comunitário da fé, que é a igreja que está em estado de purificação. Então, no purgatório, o purgatório não é só eu com as minhas culpas, mas é a igreja com as suas culpas. A igreja também será purificada com as suas culpas. Quantas culpas a igreja também cometeu no passado? A igreja também é purificada no purgatório. A igreja também será purificada. Então o purgatório ele é um destino coletivo, em que eu sou purificado junto com os outros, Então nós estamos como igreja se purificando, Então é uma espécie de purificação coletiva, É uma caminhada de igreja, é uma experiência de solidariedade. O purgatório não é uma experiência puramente privada ou individual, mas social. Ninguém vê o purgatório sozinho, mas na comunhão com os outros. Nós estamos como igreja se purificando, porque queremos como igreja entrar no céu, participar do céu, ser ressuscitado. Então o purgatório é uma caminhada coletiva, e nós somos ajudados. Eu estou falando nós como se a gente estivesse no purgatório. Então quem está no purgatório é ajudado por aqueles que estão na igreja peregrina. Possivelmente todos nós vamos passar por essa experiência de purificação, porque dificilmente alguém morre em estado de graça. Então o purgatório possivelmente é o nosso destino. Por alguma mágoa a gente morre, por alguma inveja, por algum rancor, por algum ódio. Então possivelmente a gente vai passar pela purificação enquanto igreja, Não eu sozinho com as minhas culpas, mas eu junto com os outros, se purificando. E sempre o purgatório é um processo de amadurecimento, de aperfeiçoamento para o encontro definitivo com Deus. O encontro com Deus é o purgatório. Eu finalizo. Tem um teólogo suíço que chama Hans Urs von Balthasar. Ele diz: Deus é o céu para quem o ganha, Deus é o inferno para quem o perde, Deus é o purgatório para quem é purificado por Ele, e Deus é juízo para quem é examinado por Ele. Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Então não esqueça que para a igreja, quem morre com algum pecado a ser reparado, passa por experiência da purificação. A igreja tem pecados leves, passa por experiência da purificação. É uma experiência enquanto igreja coletiva. E nós vivos podemos auxiliar os mortos que estão se purificando, oferecendo missas, jejuns, penitências, atos de caridade, porque se a igreja terrena ajuda a igreja purificante, a igreja que está se purificando. Alguma pergunta? Eu queria fazer uma a respeito da criança, e o batismo. Inclusive eu converso muito com os evangélicos sobre isso. Eles não batizam suas crianças. Eles dizem que a criança não tem pecado. O Senhor apenas tem sua própria, ela tem a origem do pecado. Para a igreja, ela tem o pecado original. A posição é ficar assim, não poder entrar.
Mas os evangelhos não acreditam no pecado original. Não tem pecado. Pode ter, mas não nasceu de novo. Quando nós nascemos lá na nossa casa, Deus nos olhos, a luz de nós, uma certa carne. Quando vai chegando, nasceu de novo, a água, o Filho de Deus, Tá bom. Outro. É possível se ele morrer, não digo todos. Por exemplo, os mártires possivelmente não passaram. Mas santo, possivelmente alguém que é santo, não é que ele morre em estado de pureza total. Todo santo também tem coisas a serem reparadas. Então, é possível que tenha santo de purgatório? É possível. Se purificando, é possível. Por culpas a serem reparadas. A igreja crê. Agora, tem santo, mas só que isso não faz parte da questão da igreja. Como também uma questão que você me perguntou, Mônica, na semana passada. Maria sobre o inferno. Esse tipo de informação não faz parte da tradição da fé da igreja. Por exemplo, eu poderia falar para vocês que santa. Aí tem uma santa que falou que viu purgatório. Esse tipo de assunto eu nem entro, porque isso não faz parte da tradição da igreja. O que eu estou explicando para vocês faz parte da tradição da igreja, dos documentos, do magistério, e não o que o santo disse, ou o que Nossa Senhora falou de parte, isso não importa. Isso não faz parte da tradição da fé da igreja. Tá? Só no microfone. Agora começou a falar. Comunitário, a sociedade é A condição comunitária é igual a condição individual. Mas é que os pecados que você lembrou, que você mentalmente recorreu eles. Gente, ficou compreendido sobre o purgatório? Tem mais uma. A última pergunta. Depois é só mais essa. gostaria de saber como, por exemplo, a pessoa fala, Gente, vai embora agora, espera que a gente vai fazer uma foto, tá? a gente tem que dar para a pessoa a vida inteira, porque a gente não sabe se ela já foi publicada, se ela não foi publicada, né? A gente não sabe. Exato, a gente não sabe. E quando a gente puder, a gente tem que pensar para as pessoas que vai orar para a pessoa que não sabe se ela já foi publicada. Ou então você pode orar para todas as pessoas que estão se purificando. Por todas as mãos. E a gente não sabe isso. Porque se a gente parar, a pessoa não sabe, né? Acho que uma pergunta eu falei, já falei disso. A pessoa que suicida, ela não está no inferno, porque a gente não sabe. Ela pode estar se purificando por pecados que ela cometeu, mas antigamente acreditava que quem suicidava ia direto no inferno. A igreja revive essa posição, porque o suicida está em estado degradante psicologicamente. Então, o suicida não está no inferno. Ele pode estar fazendo purificação, a gente nunca sabe. Mas ele é confiado na misericórdia de Deus. Gente, semana que vem, a gente vai falar, semana que vem nós vamos ter o penúltimo encontro. Ele vai falar sobre a ressurreição dos mortos. E aí eu quero fazer com vocês a diferença entre ressurreição e reencarnação. Tem gente que acha que é a mesma coisa. Não é. Um espírita jamais pode ser cristão. Tá? Eu sou espírita, sou cristão. Não é. Quem é espírita não é cristão. Tá? Eu vou diferenciar isso para vocês. Qual é a diferença entre ressurreição e reencarnação? Eu vou falar sobre a ressurreição dos mortos. Tá? Então a gente só tem mais 2 encontros. Semana que vem e na outra eu vou falar sobre isso. Tá? Então, vamos ficar com uma foto que a gente coloca nas nossas redes sociais.